Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Salmos. Esses dias de culto coenonia, eu tenho separado o livro de Salmos para a gente poder meditar, amém? Vamos ler Salmos hoje. Semana que vem nós voltamos a falar de Êxodo. Irmãos, vocês que estão aqui há algum tempo já, né? Se lembra como é que era essa igreja, né? Se lembra? Filtração, depois começamos a colocar o forro e tal, mas de um dia para o outro não teve culto. Eu me lembro que não teve culto na terça-feira, e tivemos no domingo. Os irmãos que tiveram aqui domingo viram um impacto, né? Porque a igreja foi totalmente transformada, o piso de uma semana só sai me instalando. O que eu quero falar é que nós já começamos pelo menos já desenhar no papel, vamos continuar desenhando, para a gente tentar fazer a nossa fachada ali, sabe? Fazer uma coisa aconchegante ali na nossa entrada, que eu acho que a nossa entrada ali está muito largada. Então eu e o Leonardo estivemos conversando esses dias, e a gente vai começar a colocar já no papel, já no 3D, para poder ver como que a gente pode fazer a nossa fachada ali, né? Para quando a gente entrar aqui, receber algumas pessoas aqui, a gente, né, já dá aquele impacto legal. Aqui dentro está muito bonitinho, mas lá fora, quando a gente entra, a gente vê uma coisa assim, né, e tal. A gente precisa, então, fazer aquela fachada. Então, já começamos já, né, colocar no papel. Tudo isso depende de recurso, e nós vamos fazer o que é melhor, para o que seja bonito e gaste pouco, mas que a gente vê que aquele espaço ali, irmão, é um espaço muito bom, né, muito bom, muito grande. E a gente vai tentar fazer com que fica muito bem aconchegante ali, entendeu? Eu tenho um plano de colocar ali um sofá, uma poltrona para a gente ficar sentado, batendo papo e tal, entendeu? Um balcão para a gente tomar um café, não sei se é uma lanchonetezinha, alguma coisa desse tipo, para ficar bem aconchegante, tá bom? Então, ore por esse projeto. Nós precisamos da oração dos meus irmãos, e que Deus possa dar sabedoria a gente, para a gente poder fazer o melhor. Torna a repetir, a gente vai fazer o redesenho e vamos colocar aqui no reto projetor, para que a igreja também venha acompanhar o desenho, venha autorizar também, tá bom? Vamos estar lendo o Salmo de números 32, Salmo 32. Claro que aquela obra ali não vai ser uma semana, né? Essa daqui foi uma semana. Eu me lembro que os irmãos tomaram até um susto, achavam que estava tentando em outra igreja. Salmo de número 32. Acharam? Amém. Diz assim: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei, os meus pecados envelheceram meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava de noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu coração, do meu pecado. Sendo assim, todo um homem piedoso te fará súplicas, em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem, muitas águas não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, e tu me preservas da tribulação, e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei, e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Muitos sofrimentos terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor, e regozijai-vos, ó justo. Exultai vós todos que sois retos de coração. Vamos orar.
Pai santo, justo e verdadeiro. Queremos agradecer a Ti por esse momento de mais um domingo comparecermos aqui para junto celebrar o Teu santo nome, Pai. Obrigado. Obrigado por tudo aquilo que aconteceu neste lugar. E neste momento, Pai, nós queremos, mais uma vez, que o Senhor olhe para dentro de nós, o nosso coração. Não sei como que se encontra o coração dos meus irmãos, mas o Senhor sabe. E o Senhor cuida de nós. É por isso que nós pedimos ao Senhor que venha limpar o nosso coração, para que nós, mais uma vez, possamos receber a Tua palavra e viver para Ti, Deus. Aquela pessoa que se encontra fraca na fé, desanimada, que o Senhor venha edificar, venha fortalecer a fé. Aquela pessoa, Deus, que ainda não teve o coração regenerado, que o Senhor venha regenerar. Que tudo venha a ser para a Tua glória, Deus. Obrigado, Espírito Santo. Continua falando com o Teu poder neste lugar. Pois assim nós choramos e já Te agradecemos. Amém, Jesus. E amém, Deus. Podem se assentar, irmãos? Irmãos, esse salmo de número 32, o tema central desse salmo é a alegria de um coração perdoado. Alegria de um coração perdoado. A gente vê que esse salmo aqui de número 32, ele é o segundo de 7 salmos que nós chamamos de penitência. O que é isso? É um salmo quando ele é focado no reconhecimento do pecado. Nós então temos 7 salmos que ele se inclina reconhecendo o seu pecado, e com isso ele clama sobre a misericórdia divina de Deus. Nós temos o primeiro, que é o Salmo 3, Salmo 32, Salmo 51, Salmo 102, Salmo 130 e o Salmo 143. Esses salmos são titulados como Salmo de penitência, onde que o salmista, ele sabe do seu pecado, então ele pede clamor a Deus. No Salmo de número 32, muitos comentaristas, eles vão associar esse salmo aqui com o Salmo de número 51. Eles acreditam que esse Salmo de número 32, ele foi escrito uma época posterior ao Salmo 51. Então eles acreditam que esse salmo aqui, o Salmo 51, eles são salmos onde que o Davi, ele comete aquele crime, aquele adultério, e ele reconhece sobre a necessidade do perdão, porque ele viu a gravidade do seu pecado. Então alguns acreditam que esse salmo aqui é um salmo posterior do Salmo de número 51, aonde que acredita que Deus, ele respondeu à oração de Davi naquele clamor sobre o seu pecado. Mas que é verdade que quando nós olhamos aqui, nós não vemos nenhuma menção precisa da natureza desse pecado em si. Outros vão acreditar que esse pecado aqui é um pecado onde que o salmista, ele pecou, e por ele ter pecado, ele está vendo sobre uma enfermidade muito grave na sua vida. Então ele reconhece, ele olha para si, ele vê o tamanho do pecado que ele cometeu, ele vê que o seu corpo está definhando devagar. Alguns acreditam que seja um salmo também de enfermidade, mas não temos uma conclusão. Porém, o que nós sabemos é o seguinte, que aqui nós vemos um pecador perdoado e cantando os louvores porque entendeu o perdão de Deus. Veja, irmão, que no versículo de número 1, ele começa falando sobre bem-aventurado. Quando ele coloca bem-aventurado, em algumas traduções pode estar assim, abençoado. Mas o que quer dizer bem-aventurado? Bem-aventurado é uma palavra mais exuberante do que abençoado. Então, o que o salmista está falando, essa pessoa é muito feliz.
É uma felicidade extrema que essa pessoa tem. Então ele está deixando bem claro que é muito feliz aquele homem que Deus age com misericórdia. Eu já falei aqui essa palavra, o significado dessa palavra misericórdia, né? Misericórdia, coração. Ou seja, os teólogos acreditam que quando se fala misericórdia na Bíblia, é Deus colocando o seu coração em nossa miséria. Então, feliz ou muito alegre é o homem que tem o perdão de Deus, que encontrou o perdão de Deus. É isso que o salmista ele está deixando muito bem claro, que antes de tudo, ele fala bem-aventurado. Ele está falando muito feliz, muito feliz. Por que muito feliz? Muito feliz aqueles que encontraram o perdão de Deus. Sabemos, irmãos, que não existe um justo sequer. A Bíblia deixa muito bem claro, em Romanos capítulo 3, versículo 23, que todos pecaram e destituídos estão o quê? Da glória de Deus. Então, todo mundo pecou, todos nós precisamos desse perdão. E quem encontrou esse perdão já, é uma pessoa muito feliz. É uma pessoa muito feliz. Eu estou deixando muito bem claro aqui, dando ênfase sobre essa bem-aventurada. É muito feliz uma pessoa que encontrou esse perdão de Deus, essa misericórdia de Deus. Segundo ponto, o salmista ele vai falar sobre aquele cuja iniquidade é perdoada. A iniquidade aqui, em algumas traduções, pode estar assim, transgressão. O termo aqui mais forte que nós encontramos aqui no Antigo Testamento, esse termo aqui sobre iniquidade ou transgressões, ele está voltado mais para uma maldade pessoal. Ou seja, quando você é uma pessoa má, uma pessoa depravada, uma pessoa que peca contra a vontade de Deus com o seu próprio corpo, então o salmista está dizendo aqui, aquele cuja iniquidade é perdoada. Ou seja, quando eu pecava contra Deus com o meu corpo, numa depravação, numa rebelião com Deus, ele está dizendo aqui, bem-aventurado, cuja aquele iniquidade, esse homem encontra perdão por Deus, então ele é perdoado. Então, todas as vezes quando nós, no passado, que nós éramos dessa maneira, com o nosso próprio corpo, era um rebelde contra Deus, Deus está falando que nós encontramos perdão nele. Então a nossa rebelião é perdoada. Por isso que ele fala, aquele cuja iniquidade é perdoada. A nossa rebelião, a nossa transgressão contra o nosso Deus foi perdoada. Outro ponto que ele vai falar, cujo pecado é coberto. Cujo pecado é coberto. Não é só perdoado, mas ele fala que o pecado aqui é coberto. Entenda, se na iniquidade ou transgressão eu era um rebelde com Deus, com o meu próprio ser, com o meu próprio corpo, aqui quando fala esse pecado aqui, cujo pecado é coberto, aqui está voltado, irmão, para um pecado que erra o alvo. Você não é só rebelde, mas você erra o alvo, você não acerta o alvo, você não consegue acertar o alvo, você não consegue caminhar no caminho que Deus quer. Então, o salmista está falando que cujo pecado ele é coberto. Toda aquela minha rebelião, como nós já vimos, foi perdoada. Também, irmão, a minha ofensa contra Deus agora ela é coberta. O salmista, irmão, olha a grandeza, por isso que ele está falando que nós somos muito felizes. É bem-aventurado essa pessoa que encontra essa misericórdia. O que o salmista está falando? Ele está dizendo que toda a minha ofensa contra Deus, toda a minha rebelião contra Deus, não só foi perdoado, como também foi coberto. A nossa ofensa ela é ocultada. O que isso quer dizer, irmão? Quer dizer que hoje na oração das 8 horas, quando nós começamos a orar, nós falamos no nosso pecado, Senhor, nos perdoa, mas o nosso Deus não vê mais pecado em nós, porque o próprio sangue de Cristo nos cobriu com esse manto. Então, quando nós hoje nos apresentamos diante de Deus, nós nos apresentamos como pessoas sem pecado.
uma pessoa justa. É por isso que ele está falando que cujo pecado é coberto. Acompanhe comigo aqui, irmão, em 1 João capítulo 2, versículo 2. Lá em 1 João capítulo 2, versículo 2. Olha o que diz sobre propiciação. E a gente vai ver o que é ser coberto. O que isso significa ser coberto. Olha o que diz. A gente vê isso lá no Antigo Testamento, como nós também vemos no Novo Testamento. 1 João capítulo 2, versículo 2. Diz assim, ó. E ele, quem? Deus, tá? Jesus Cristo, é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelo do mundo inteiro. O que é propiciar? O que é propiciação? O que significa essa palavra? Essa palavra, ela está voltada em aplacar a ira de Deus. Deus está irado. Com a propiciação, essa ira não nos atinge. O que acontecia no Antigo Testamento? O Antigo Testamento tinha ali a arca de Deus. Uma vez por ano, o sumo sacerdote ele entrava dentro do Santo dos Santos e pegava o sangue do cordeiro que foi morto lá fora, ele aspergia ali na tampa do propiciatório, aonde que estava ali os 2 querubins. Com isso, quando ele jogava o sangue, ele aspergia o sangue naquela tampa, ali titulava como a propiciação, ou seja, aquele sangue que estava sendo derramado na tampa ali do propiciatório ali, dos querubins ali da tampa da arca, aquele sangue ali estava cobrindo todo o pecado do seu povo. Então, através daquele sangue ali, do cordeiro que tinha sido morto, e o sumo sacerdote, uma vez por dia, entrava para poder ali fazer esse ritual e cobria aquele povo. Então, naquele exato momento, era como não tivesse pecado diante de Deus. João está falando que hoje aquele ritual era temporário, era uma vez por ano. Agora hoje João está falando que Cristo é a nossa propiciação, ou seja, o sangue de Cristo, ele nos cobriu. Então hoje, quando nós nos aproximamos diante de Deus, por causa do sangue de Cristo, Deus nos vê, irmão, como pessoas sem pecado, porque o nosso pecado foi coberto pelo sangue de Cristo. É por isso que João ele fala que Ele é a nossa propiciação pelos nossos pecados, ou seja, naquela época temporária, agora é eterno. Deus ele cobriu, Jesus ele cobriu, e é por isso que o salmista ele está falando, cujo pecado é coberto. O pecado, independente do pecado que eu já cometi contra Deus, esse pecado hoje já não faz mais parte aos olhos de Deus, porque foi coberto pelo sangue de Cristo. Cristo Jesus, ele cobriu esse pecado. Lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, ele vai dizer assim, ó, aquele que não conheceu o pecado, quem? Cristo, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, por causa de Cristo, hoje nós somos a justiça de Deus. A justiça de Deus. Então, irmão, não podemos mais ficar presos àquilo que nós cometemos contra Deus no passado. Por quê? O salmista está falando, bem-aventurado nós que já alcançamos esse perdão de Deus, a misericórdia de Deus. Então, irmão, eu e você não podemos mais viver preso àquilo que nós fizemos antes. Nós temos agora saber, entender que nós somos um povo muito feliz, porque encontramos a misericórdia de Deus. Quem conhece aqui o início da Reforma Protestante, lemos a biografia de Lutero, que é muito extensa e é muito grande. Ele não tinha paz.
Tem certas biografias dele que diz que quando ele chegava para se confessar com o padre, ele, antes de chegar na porta de sair da igreja, ele voltava de novo para confessar. Ele não tinha paz. Era uma pessoa perturbada, porque entendia que a sua justiça, a sua justificação era através dos seus méritos. Ele não tinha paz. Esse padre que ele confessava os seus pecados para esse padre, chegou a ele e falou assim: Lutero, vai embora. Quando você pecar um pecado grave, você volta aqui para confessar. Mas quando ele leu Romanos, capítulo 1, versículo 17, quando diz que o justo viverá pela fé, ele entendeu que a nossa justiça está em Cristo. Eu e você somos justos por causa de Cristo. Então eu e você não precisamos mais, irmão, ficar se voltando a nossa mente com aquilo que nós fizemos no passado. Deus olha a gente como se nunca tivéssemos pecado, por causa de Cristo. É por isso que o salmista ele fala, bem feliz. E é por isso que eu quero falar para vocês, irmãos, essa felicidade do salmista tem que ser a nossa felicidade. A nossa felicidade. Eu e você temos que ser povo feliz, porque encontramos o perdão de Deus. Nada pode mais nos condenar, porque Cristo nos justificou. Ele se fez pecado por nós, para que nós fôssemos justiça de Deus. O sangue de Cristo nos cobriu eternamente. Não tem como mais o diabo, uma pessoa, nos condenar. Não tem como. Por quê? O sangue de Cristo, irmão, nos cobriu. E glória a Deus por isso. Glória a Deus, porque não é por nossos méritos. Se fosse por nossos méritos, hoje todos nós estaríamos como Lutero. Mas não é nossos méritos. É o Evangelho, é o poder de Deus. É esse Jesus Cristo que desceu, que encarnou, que tabernaculou entre nós, irmão, para fazer isso por nós. Graças a Deus que Ele vive. Graças a Deus. Graças a Deus. E graças a Deus que Ele inspirou pessoas que passaram por essa experiência terríveis para mostrar como que Ele é bom. Como que Ele é bom. E continua ele falando, versículo 2: bem-aventurado o homem quem o Senhor não atribui iniquidade. Se Deus, irmão, Ele removeu o pecado, Ele ocultou os nossos pecados, escondeu os nossos pecados, as nossas transgressões, não tem mais como Ele nos atribuir aquilo que nós merecíamos. O que nós merecíamos? A ira de Deus, o castigo de Deus. Mas não tem como mais isso acontecer. Por quê? Porque Cristo, Ele já nos perdoou e Ele já cobriu esse nosso pecado. Então não tem como mais Deus, Ele imputar essa maldade sobre nós. Porque em vez dele imputar a maldade em nós, que isso é o que vai acontecer com aqueles que não creem, a graça de Deus imputou a justiça em nós. Então a graça de Deus nos concede a justiça de Deus. Então hoje eu, através da graça de Deus que foi imputada em mim, hoje nós, a igreja de Deus, somos pessoas justas diante dele. Justa diante dele. Então jamais ele vai imputar essa maldade sobre nós, porque essa graça de Deus removeu essa maldade. A ira de Deus que estava contra nós, a graça de Deus foi imputada em nós, e a graça de Deus removeu essa ira em nós. Então hoje nós estamos totalmente livres dessa ira de Deus que há de vir e condenar aqueles que não creem no seu nome. Paulo, irmãos, para a gente ter uma noção, Paulo ele vai interpretar esse mesmo texto que eu estou lendo aqui. Paulo ele vai interpretar lá em Romanos capítulo 4, do versículo 4, capítulo 4, do versículo 8, do capítulo 4, versículo 8 do versículo 4 até o 8, a gente vai ler agora. Paulo ele vai falar sobre o que é ser uma pessoa regenerada já na Bíblia, já no Novo Testamento. Então Paulo ele entende que uma pessoa regenerada está dentro desse próprio texto aqui. Então, como que a revelação de Deus é progressiva, Paulo ele pega a salmista de número 32 e aplica lá na igreja de Roma.
os romanos. Olha o que diz aqui em Romanos capítulo 4, versículo 4. Olha o que diz. Ora, olha o que ele fala, irmão. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Está vendo? Ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, mas sim como dívida. Se eu trabalho, a pessoa tem que me pagar porque eu trabalhei. Olha o versículo 5. Mas ao que não trabalha, está vendo? Porém, crer naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Quem trabalhou aqui para alcançar a salvação? Ninguém. O que nós fizemos? Colocamos a nossa fé em Cristo, nós cremos em Cristo. Então, Paulo está falando que isso nós fomos atribuídos com a justiça de Cristo. Aí, Paulo, ele vai agora pegar, irmão, Salmo de número 32, ele vai aplicar aqui. Olha o que diz agora no versículo 6, olha o que diz. E é assim também que Davi declara: ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará o quê? Pecado. O que ele está falando? A igreja de Deus. Deus nunca mais vai imputar a sua ira sobre nós. Por quê? Por causa de Cristo Jesus, irmão. Então, irmãos, a maldade da nossa natureza caída do passado, que emergia transgressão e pecado, deixa de ser imputada a ira de Deus contra nós. Então nunca mais eu e você vamos saber o que é a ira de Deus, porque encontramos o perdão de Deus. E ele continua falando: em cujo espírito não há dolo, ou seja, uma confissão completa, irmão. Eu posso esconder de você alguma coisa, mas tem como esconder de Deus? Não. É por isso que ele está falando que bem-aventurado é um homem que pecado é perdoado, pecado é coberto, Deus não vai atribuir iniquidade, mas ele fala assim: em cujo o espírito não há dolo, não há falsidade. Não existe um pecadinho que eu consigo esconder de Deus, então eu tenho que confessar todo o meu pecado. Entende? A minha natureza, eu tenho que pedir perdão a Deus por todo o meu pecado. É por isso que ele está falando assim: em cujo espírito não há dolo, não há falsidade. Então eu e você, quando parecemos diante de Deus, quando cremos, o ideal é confessar todo o nosso pecado sem vergonha diante dele. Todo o nosso pecado. É por isso que ele está dizendo aqui: em cujo espírito não há dolo, não há falsidade. Mas ainda assim, a essência do pecado está em você. Você não consegue ser justo como você deveria ser por causa da essência do pecado. Você não consegue entregar o amor verdadeiro para Deus por causa do pecado que está em você. Então nós não conseguimos. E é por isso que João ele vai deixar muito bem claro: aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. A maior bondade que eu posso fazer para vocês, ainda assim, ali está o pecado. Ali está o pecado. Então, irmão, em cujo espírito não há dolo. Agora, ele vai dizer no versículo de número 3, ele vai falar agora a situação dele, antes dele ser muito feliz, o que ele passou. O que ele passou? Agora ele vai relatar o que ele passou. Olha no versículo 3: enquanto calei os meus pecados, enquanto calei os meus pecados. O que ele está dizendo? Enquanto ele não estava disposto a confessar os seus pecados, ele achava, irmão, que aquela situação que ele estava passando era uma situação breve, ia passar.
ele entendeu, ou ele achava que aquele problema que ele estava passando cessaria, ia passar. É por isso que ele está dizendo: enquanto calei os meus pecados. Ele estava errado, mas ele não confessava a Deus os seus pecados. Ele não conseguia confessar a Deus os seus pecados, ele estava errado. E esse pecado, ele vai falar agora as consequências, o que estava acontecendo com a vida dele, por causa desse pecado que ele não conseguia confessar. Ele não abriu a boca para confessar os seus pecados a Deus. Não abriu. E o que isso aconteceu? Ele vai dizer, envelheceram os meus ossos. Primeiro ponto. O verbo usado aqui, envelhecer, normalmente é usado na Bíblia para falar sobre roupas usadas. Envelheceram meus ossos. A força, ele está vendo, ele está olhando para o seu próprio corpo. Alguns acreditam que seja o próprio corpo, e outros acreditam que pode ser a alma dele. Olhando para ele e vendo tanto a alma como o corpo se definhando, acabando as forças. O salmista, ele olha para ele, olha para o corpo, olha para a alma, ele começa a ver, irmão. Se for o corpo dele, acreditamos que possa ser uma enfermidade muito grave, aonde que o seu corpo está se definhando, ele está perdendo as forças. Alguns acreditam que pode ter sido até uma febre muito intensa. Mas se for alma, alguns acreditam que a própria culpa, por ele não conseguir expressar, por ele não conseguir pedir perdão a Deus, a própria culpa estava atormentando ele. E é isso que o salmista está nos ensinando, irmão. Se nós sabemos que estamos errados, nós não podemos, irmão, fazer como o salmista fez. Ele calou-se diante de Deus. Ele ficou mudo, ele não conseguia confessar. E o que estava acontecendo? Ele estava vendo a vida dele se definhando, se acabando. E ele continua falando: pelos meus constantes gemidos todos os dias. A tristeza foi tão grande que levou esse homem a ficar gritando, e os gritos eram altos. Era uma carga sobre a sua vida, uma carga constante, insuportável sobre a sua vida. Por isso que ele fala que é constante os seus gemidos, porque ele ainda não tinha confessado seus pecados. Essa situação que o salmista Davi, ele está vivendo, nós podemos observar que enquanto ele estava calado, ele preferia ficar calado em vez de confessar, mas também gritando em gemidos em vez de confessar. Entende? Ele gritava de gemidos, porque a dor era constante, a situação era constante, ou a culpa, ou a enfermidade era constante. Ele conseguia gritar, mas ele não conseguia pedir socorro e confessar os seus pecados a Deus. E ele fala: pelos meus constantes gemidos todo dia. Mas não para por aí, irmãos. Olha o que o pecado ele faz com a gente. Olha o que o pecado ele fez com a gente. Porque a tua mão pesava de noite sobre mim. De noite. Ele reconheceu que aquela situação que ele estava vivendo era a mão de Deus pesando sobre a vida dele, colocando ele para baixo. Imagine ele falando isso, imagine ele sentindo o peso dessa carga, irmão. A mão de Deus pesava contra ele. De noite, imagine de noite esse homem sendo perturbado pela culpa. Irmão,
Se isso aqui for realmente o que alguns teólogos acreditam, olha só, irmão, a maldade do coração do homem que Deus ele falou que vai fazer a sua vontade. Sai com a mulher de um homem casado, rei. A mentalidade de um rei naquela época era uma mentalidade que poderia fazer tudo. Você vê Uzias querendo ser sumo sacerdote, foi atacado de lepra porque não era a função dele. E vem então o salmista Davi, ele olha para aquela mulher e chama aquela mulher, tem relação com aquela mulher enquanto o seu marido está na guerra, na batalha. Aquela mulher fica grávida. E o que ele faz? Ele chama aquele homem, manda chamar aquele homem, manda aquele homem e se deitar com a sua mulher para tentar ser ocultado do seu pecado, manda lá, vai deitar com a sua mulher. Aquele homem não foi. Chegou aos ouvidos de Davi, ó, aquele homem não foi não, tá lá, porque ele falou assim, como que pode os meus amigos, meus companheiros tá lá na frente de batalha, eu vou deitar com a minha mulher? Não, ficou lá na porta. Tudo isso Davi fazendo normal. Aí Davi escreve uma carta, Joabe, ó, bota esse homem aí na frente de batalha, hein, para ele morrer. Tá bom, botou ele, pá, morreu. Chegou a notícia, ó, Urias morreu. É Urias, né? Urias morreu. Davi ficou tranquilo. Num belo dia, sentado naquele trono dele, o profeta Natan entra. Irmão, para mim aquele sermão ali é um sermão muito objetivo. Eu não posso falar mais objetivo, mas que sermão, que facada. Davi, eu quero falar com você. Pode entrar. Entrou o profeta e começou a falar. Davi, conheço um homem que tinha várias ovelhas, e chegou um visitante, ele pegou aquela uma ovelha daquele homem lá e matou e tal. Davi, antes de terminar, o que Davi falou? Sentenciou aquele homem, ó, esse homem aí tem que restituir a ovelha do que ele pegou. Esse homem é você, Davi. Imagina, irmão. Pois agora, Davi, não vai mais apartar a espada da tua cara. Imagine a consciência desse homem, irmão. Imagine ele ver o erro que ele cometeu, a gravidade que ele cometeu, de Deus falar para ele assim, olha, o seu trono será eterno, mas a espada não vai mais sair da sua casa. Irmãos, a gente vai estudar a história de Davi. Irmão, o homem está falando assim, Absalão, Absalão, meu filho Absalão, ele está clamando porque Absalão morreu. Homem culpado, mente culpada, porque Deus falou, a espada não vai mais sair da sua casa, Davi. Imagine esse homem quando se for isso, realmente um texto aqui, uma oração, quando ele está pedindo, clamando a Deus, imagine ele entendendo que é a mão de Deus pesando sobre a vida dele, irmão. É o que ele fala, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, o meu vigor se tornou em sequidão de estio. O que isso quer dizer? Uma terra seca. Davi está falando, eu fui humilhado. Era um homem que não confessou seus pecados, envelheceram os seus ossos, seu gemido era constante de noite, a mão de Deus pesava sobre ele, e ele se tornou como em sequidão, foi humilhado. Entenda-se bem a história desse homem, pesando a mão de Deus sobre ele. Mas eu vou te falar aí uma coisa, irmãos. Esse texto, essa biografia que ele está contando aqui, nessa situação dele, é terrível. Mas quando nós olhamos para nós, eu vou te dizer, por um lado, feliz é a pessoa que Deus pesa a mão.
Deus pesou a mão sobre a vida de Davi, mas não pesou a mão sobre a vida de Saul. Deus pesou a vida sobre a vida de Paulo, mas não pesou a mão sobre a vida de Herodes. Deus pesou a vida sobre a vida de Pedro, mas não pesou a mão sobre a vida de Judas. Feliz somos nós quando Deus pesa a mão a nosso favor. Feliz somos nós. Olha o que diz em Hebreus, irmão, por favor, abre comigo em Hebreus, capítulo de número 12, olha o que diz. Hebreus capítulo 12, versículo 7, olha o que diz. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filho. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigia e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois eles, quem? Os nossos pais, o meu pai Francisco, me corrigiam, nos corrigiam por pouco tempo, segundo o melhor lhe parecia. Agora e Deus? Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Então, felizes somos nós, irmãos, quando Deus ele pesa a mão sobre nós, porque somos filho dele. Somos filho dele. Versículo de número 5, ele diz: já que ele se sentiu todo humilhado, angustiado, gemendo todos os dias. Olha o versículo 5: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Enquanto ele ocultava, a mão de Deus pesava contra ele. Mas ele se levantou num belo dia e disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu coração. A única maneira, irmão, de ter paz com Deus é reconhecer que nós somos pecadores. É a única maneira de ter paz com Deus. É a única maneira. A pessoa pode tentar encontrar cura, paz em qualquer outro lugar, mas aquela paz, aquela cura sempre será algo temporal. Nunca será algo eterno. Um tempo vai acabar, aquilo ali vai acabar, ela vai deixar de ter aquela paz, porque é uma cura momentânea, é uma paz momentânea. Jesus ele falou: não, eu não vou dar a vocês a paz que o mundo dá. Entre aspas, ele está falando que no mundo ainda terá uma paz, mas a paz de Jesus é bem melhor. A paz que essas pessoas procuram tentar ter paz em outro lugar, a não ser Deus, é uma paz temporal. E aqui a gente vê que quando ele fala assim, ó, no versículo 5: confessei-te o meu pecado e não mais a minha iniquidade ocultarei. A gente vê aqui, irmão, que o silêncio desse homem é quebrado. Versículo 3: enquanto calei os meus pecados. Versículo 5: confessarei-te o meu pecado. O silêncio é quebrado. Não sabemos o tempo que levou para esse silêncio ser quebrado, mas aqui o silêncio é quebrado. O seu coração é mudado. Existe uma mudança aqui no seu coração. Quando o Espírito de Deus, irmão, traz o arrependimento genuíno, não há tentativa de cobrir o nosso culpa e os nossos pecados. Você pode ser o homem mais forte que for, o homem mais cascudo, o homem que tem uma casca mais grossa, o homem mais rude,
o homem mais violento, o homem sem piedade, o homem que as pessoas olham assim, tem até pavor e medo, que aconteceu com Paulo. Mas quando a graça de Deus invade, irmão, quando é a graça salvadora de Deus genuína invade, essa pessoa se torna outra pessoa, querido. A gente vê isso com o carcereiro, irmão. Carcereiro era o camarada que costumava pegar as pessoas, colocar as pessoas, chicotear, colocar as pessoas na prisão sem pena nenhuma, irmão. Aquele homem não tinha pena nenhuma de ninguém, não tinha misericórdia de ninguém. Mas quando ele creu e foi batizado, ele e a sua casa, o que a Bíblia diz? Ele começou a cuidar do apóstolo Paulo. Nunca fez isso aquele homem, porque aquele homem era um carrasco, era um violento, era um homem muito rude. Mas ali, quando ele se converteu, ele estava cuidando das feridas no apóstolo Paulo, irmão. É isso que Deus faz. Quando a graça maravilhosa de Deus nos alcança, é por isso que nós louvamos, maravilhosa a graça, porque essa graça faz isso. Não tem homem, não tem ninguém, irmão, sabe, não tem ninguém. Quando a gente vê essas pessoas falando assim, eu não acredito em Deus, a gente tem que rir, porque se Deus, irmão, uma gotinha da graça de Deus, já era. Que Paulo falou, onde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. Irmão, essa graça é maior do que o pecado. Essa graça é maior do que coração rude. Essa graça é maior do que um coração de pedra. É a graça de Deus. E é isso que Paulo aqui, e é isso que Davi aqui, quando ele confessa essa graça de Deus, esse Espírito de Deus, invadiu o seu coração, irmão. Invadiu o seu coração. No versículo de número 6, sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas, ou seja, um homem que confia em Deus. Acreditamos, irmãos, que a oração ela é poderosa e eficaz, e Deus ele recebe toda a nossa oração. Deus ele recebe toda a nossa oração. É por isso que o Espírito Santo ele coloca em nós a oração. É porque eu creio que Deus recebe toda a nossa oração, toda. Os discípulos não pediram para Jesus ensinar a pregar, a curar. Eles não pediram. O que eles pediram a Jesus? Senhor, ensina-nos a orar. A oração é eficaz. É por isso que o salmista está falando assim, todo homem piedoso, todo aquele homem, todos nós que confiamos em Deus, irmão, vamos fazer súplicas a Deus, porque nós acreditamos no poder da oração. E ele continua falando em tempo de poder encontrar, em tempo de poder encontrar. O piedoso faz súplica em tempo de poder encontrar. Mas vai chegar um momento que não terá mais tempo, não encontraremos mais tempo, irmão. Isaías 55:6 diz, buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Vai chegar um momento que as portas vão se fechar. Por isso que o salmista está falando um homem piedoso, ele vai fazer súplica. Agora o ímpio não vai fazer. Tem vezes que você conversa com pessoas, as pessoas falam assim, eu estou muito novo, eu ainda tenho algumas coisas para poder fazer, não é isso? O momento a porta se fecha. Aquela parábola que Jesus usa, que ele vai dar uma grande banquete ali e convida as pessoas, e as pessoas começam, né, se esquivar. Olha, eu casei, eu vou cuidar do meu casamento. Olha, eu comprei uma junta de boi, vou cuidar. Olha, eu comprei um campo, vou cuidar. Jesus esquenta para essas pessoas? Não. Jesus ele chama, ó, vai agora pelos becos aí, vai agora, vai convidando todo mundo aleijado. Quem você encontrar aí, vai convidando. Uma hora a porta se fecha. O momento da gente confessar os nossos pecados é agora, porque o salmista ele está falando, farás súplicas em tempo de poder encontrar.
Hebreus capítulo 3, no versículo 7 e no versículo 15, repete a mesma coisa. Hebreus está falando para os judeus, e ele cita muito o Antigo Testamento, claro, e ele fala sobre quando o povo saiu do Egito, quando endureceu o coração. Hebreus capítulo 3, versículo 7 diz assim, ó: hoje, se ouvis a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação do deserto. O dia, irmão, para a gente ouvir Deus é hoje, é agora, não é amanhã, não é depois, é agora. Não é eu ajeitar meu casamento, é agora. Não é eu ajeitar meus negócios, é agora. Eu tenho que ouvir agora a voz de Deus, é agora. Enquanto esse homem ele calou, o que pesou sobre ele? A mão de Deus. A mão de Deus. Com efeito, ainda continuando no versículo de número 6, com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Alguns acreditam que o salmista pode estar lembrando aqui no dilúvio. Alguns acreditam que pode ser a mente de Davi aqui é no dilúvio. Quando vir muitas águas, não vão te atingir, porque você está dentro da arca. Mas quando vir essa tribulação grande na vida do homem, um homem que faz súplica a Deus, esses problemas maciços, não vai conseguir derrotar esse homem, porque ele vive fazendo súplica a Deus. Por quê? Olha onde que ele se encontra. Por que essas águas não vai cobrir? Por que essas águas não vai alcançar? Por quê? Olha o que diz no versículo 7: tu és o meu esconderijo. Tu és o meu esconderijo. O homem piedoso faz súplica, a tribulação não alcança, por quê? O Senhor é o seu esconderijo. Tu és o meu esconderijo. O homem piedoso, irmão, ele se esconde em Deus. O homem piedoso, ele entende que ele não pode fazer nada. O que Jesus falou: sem mim nada podereis fazer. Não pode fazer nada. O que ele faz? Se esconder em Deus. Salmo de número 91: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente o descansará. O homem piedoso que faz súplica a Deus se esconde em Deus. Por isso que o salmista está falando: tu és o meu esconderijo. Outro ponto que ele vai falar: tu me preservas da tribulação. Em Deus encontramos a preservação da tribulação, irmão. Não no sentido de que a tribulação não virá, mas que Deus mostrará um caminho de livramento. Salmos de número 34, versículo 19, que diz: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de algumas. É isso? De todas. Muitas são, muitas. Quantas aflições nós temos? Meu Deus. Quantas? Mas Deus deixa uma sem te livrar? Me livra de todas, te livra de todas. Essa é a graça de Deus, irmãos. É por isso que o início dos Salmos, ele fala bem-aventurado. E outro ponto que ele vai falar aqui ainda no versículo de número 7: e me cercas de alegres cantos de livramento, irmãos. Olha só, uma pessoa que experimentou esse perdão de Deus, a misericórdia de Deus, ele vai cantar a Deus de maneira informal e de maneira formal. Não tem como ele não louvar a Deus. Quando ele entende quem ele era e o que Deus fez na vida dele, ele vai sempre louvar a Deus. De maneira informal, na minha casa, na rua, no carro, eu sempre vou louvar a Deus. Uma vez, eu estava indo para algum lugar, lá para o centro da cidade, eu acho que eu já falei isso aqui. E ali, chega ali ali na Nova União, né? Ali é muito cracudo, ali na Avenida Brasil, muito cracudo, e eu vi eles atravessando a rua assim. E eu pensei comigo assim, eu falei: rapaz,
para Deus salvar essas pessoas, o jeito que estão só olhando assim. Mas eu entendi, irmão, que o meu coração era igual daqueles homens ali. Não tem um que busque a Deus, não tem um que entenda a Deus, é igual. Olha para a Bíblia, é o mesmo coração. De repente a situação é diferente. De repente a personalidade, o caráter é diferente, foi construído, foi moldado. Mas agora o coração é o mesmo, é duro. Não existe aquele coração ali mais duro do que um coração de um homem rico lá nas suas bonanças. Não existe. Não tem. Não tem. E quando eu entendo que eu poderia ser um daqueles ali e Deus não deixou, não tem como a gente não agradecer a Deus, irmão. Não tem como a gente não louvar a Deus. Não tem como a gente viver não adorando esse nome. Não tem como. Eu adoro, eu canto, é isso que o salmista está falando. Me cerca de alegres canto. Não tem como a gente não louvar a Deus quando vimos o que Ele fez em nós. Quando nós acreditamos e sabemos que nós somos muito felizes, alegre. Não tem como. Não tem como, irmão. Não tem como. Deus está ansioso para vir adorar a Deus de maneira formal, que aqui é formal, de maneira congregacional. Não tem como. Não tem como, irmão. Quando eu entendo onde que Deus me tirou, eu saí da minha casa, vim desanimado para adorar a Deus. Não tem como. Eu posso até acordar desanimado, mas no momento ali a gente tem que estar. Eu vou adorar a Deus. Quantas pessoas não têm esse prazer? E a gente entende que foi a graça de Deus que fez isso em nós. Eu não sou melhor do que o meu vizinho que não crê. Eu não sou melhor, você não é melhor. O que fez a graça de Deus fez isso em nós. Salmo de número 40, versículo 1 diz assim: esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos, e me pôs no lábio um novo cântico, hino de louvor a nosso Deus. Não tem como, irmão. A gente não louvar a Deus não tem como. No versículo de número 8: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Aqui existem duas linhas de interpretação. Alguns acreditam que é o próprio Davi falando, que vai ensinar outras pessoas. Outros acreditam que pode ser o próprio Deus falando para Davi. Mas eu vou seguir a segunda linha, a primeira linha, que é Davi, por aquilo que passou, agora ele vai passar essa experiência para as pessoas. Sabe, o que a gente vê aqui, que aqui esse homem ele foi instruído de uma tal maneira de dor, ele foi instruído da maneira pior, e ele não quer que as outras caminhem por esse lado. Não quer. Uma vez eu congregava num lugar, e muito tempo, eu me lembro que aí tinha um grupo de jovem e tal, sabe como é que é jovem? Jovem muito empolgado. Não todos não, mas jovem é muito empolgado. Aí um veio sentar e falar comigo, e eu falei assim para ele assim: rapaz, olha só, eu acho vocês muito acelerados, cara. Vocês têm que andar de acordo com a velocidade que a pista está pedindo. Se é 60, não anda mais de 60, anda 60. Se é 80, anda 80. Vocês estão andando numa pista que está pedindo 60, vocês estão andando 120. É monte para lá, é monte para cá, oração para lá, oração para cá. E aí, pastor, não vai não? A gente fica triste, né, irmão? Mas a gente sabe quando uma pessoa que se converte pela empolgação, quando a empolgação vai embora, ele vai junto. Então foi saindo um por um. E é isso que a gente ensina quando a gente vê as pessoas empolgadas, porque eu já passei por isso, eu sei o que é.
Então nós que já passamos por certas situações que não foram boas, a gente tem experiência para poder alertar essa pessoa. E eu acredito que é isso que Davi está falando. Eu passei por certa experiência que eu posso muito bem falar para essa pessoa. Contar a minha experiência, não vai por esse lado porque esse lado é ruim. E dá a entender, pode ser que Davi está com esse raciocínio. Eu vou instruir uma pessoa para não fazer o que eu fiz. Sabe? Confessar os seus pecados logo. Não demorar, porque a mão de Deus dói. Quando Deus pesa a mão, dói. Aí ele continua no versículo 9, o que ele fala no versículo 9? Não sejas como cavalo ou mula, olha só. Sem entendimento, os quais com freio e cabestro são dominados, de outra sorte não te obedecem. O que ele está dizendo, irmão? O que ele está descrevendo aqui? Que algumas pessoas é igual cavalo e mula. Entende? Deus tem que ficar assim, puxando a rédea de um lado, puxando a rédea do outro. Você lembra o que aconteceu com o apóstolo Paulo? Paulo, dura coisa, é você recalcitrar contra os aguilhões. Então tem crente que é assim. Ele podendo estar andando aqui no trote bonitinho aqui, Deus está ali e ele está andando. Não, ele está desviando e Deus está puxando para cá e ele arrebenta a boca para cá. Não tem entendimento do que é uma salvação, do que é um corpo de Cristo. Não tem entendimento. Então o que Davi está falando é como um cavalo, é como uma mula. Para andar num lugar tem que ficar puxando de um lado e puxando do outro. Senão não vai obedecer. Ele passou por isso. Ele viu o que aconteceu com ele. E ele está falando para nós, para mim, para você. Ser obediente. Anda no caminho ali, vai trotando ali, bonitinho ali, no caminho. Não precisa estar desesperado. Não, vai trotando devagarzinho, irmão. Tem pessoas que se convertem, tem pessoas que vêm para a igreja. Eu creio em Deus. Quer acabar com tudo logo de uma vez. Vai devagarzinho, trotando ali, Quem vai fazendo a obra é Deus. Deus que vai tirando. Vai trotando, vai devagarzinho. Graças a Deus aqui a gente ensina assim, vai devagar. Deixa Deus fazer. É como ele diz, é uma planta, quando tira uma planta de um vaso, né? E vai colocar em outra terra, em outro vaso, às vezes aquela planta até morre para poder nascer de novo. A raiz, até se a raiz se adaptar, leva tempo. Assim também, até a gente veio lá do evangelho, lá do mundo, mundo tenebroso, cheio de trevas. Aí hoje eu aceitei, quer acabar com tudo, quer andar com roupão até aqui e tal. Não quero escutar isso aqui. Irmão, está andando a 120, a pista está pedindo para andar 60, vai dar ruim. Vai devagar. Eu me lembro uma vez que eu era convertido há algum tempo. Ia para a igreja, já tinha tempo já. Eu morava dentro da comunidade, mas isso não é pretexto, né? Porque eu gostava de andar sem camisa. Andava sem camisa para baixo e para cima. E as pessoas me davam a paz do Senhor e eu a paz do Senhor. E sabe como é que é dentro de comunidade, né, irmão? A Assembleia domina, né? Ai, rapaz, mas vou te falar como que Deus é bom, cara. Uma vez eu estou descendo a passarela para ir lá para o outro lado de Camará. Aí eu vi um rapaz, um padeiro, primo de um colega meu. Ele falou assim: Paz do Senhor, Alex Matarazzo. Paz do Senhor, Matarazzo. A paz do Senhor, mas aquele é a paz do Senhor, irmão. Desanimado, envergonhado. Primeira vez que eu senti vergonha na minha vida, sem camisa. Não estou falando que isso aqui é doutrina, é bíblico. Não. Eu estou falando que aquele momento ali eu me senti mal. Quando ele me deu, quando eu vi que eu estava sem camisa, eu nunca tinha me sentido mal. Eu andava para baixo, para cima. Mas naquele dia eu me senti mal. Aí eu parei. Porque é Deus que vai fazendo.
pastor da minha igreja nunca falou, eu tenho que botar camisa. Não, foi Deus, foi. E eu não ando sem camisa, e Deus daquele dia ele me incomodou ali, trouxe uma tristeza sobre mim. Eu não estou falando aqui, não estou condenando aqui, irmão, quem anda sem camisa, pelo amor de Deus, tá? Eu estou falando que eu me senti, isso não é doutrina bíblica, é uma experiência minha. A experiência que eu estou contando é porque eu fiquei muito tempo andando sem camisa, e os outros me davam rapaz, Senhor, eu dava rapaz, mas naquele dia ali eu me senti mal, aí eu não andei mais. Versículo de número 10, diz assim, muitos sofrimentos terá de curtir o ímpio, olha só, mas os que confiam no Senhor, a misericórdia o assistirá. Ele faz um contraste aqui entre duas classes de pessoas no mundo, um ímpio e uma pessoa que crê em Deus. O que ele está falando de um ímpio? Muitos sofrimentos terá de curtir o ímpio. Ele está deixando muito bem claro que a vida de um ímpio vai ser vida de sofrimento. Irmãos, esse bem-aventurados aqui é só para salvos. Essa alegria aqui, o ímpio pode estar no seu maior conforto agora. Irmãos, você vê, quer ver a Bíblia, Atos capítulo 7, Estevão está pregando, vai ser morto, as pessoas estão cheias de ódio ali de Estevão, pronto para apedrejar, mas a Bíblia fala que a figura daquele homem ali é uma figura calma, aqui, uma paz. Sabia que as pessoas estão ali prontas para matar ele, os religiosos, mas a Bíblia fala assim, e o seu rosto como se fosse o rosto de anjo, aqui, uma paz. As pessoas olharam assim, o homem naquela situação, ele vendo uma paz. As pessoas apedrejando, ele vendo os céus abertos e a glória. Irmão, o homem pode estar no maior conforto. Essa alegria que nós temos, a alegria da salvação, ele nunca vai sentir na vida. Quem tem acompanhado aí o que está acontecendo na África, na Nigéria, os nossos irmãos, do jeito que estão sofrendo, sendo martirizados, muitos não vão experimentar o gozo da felicidade daqueles homens que estão lá, estão sofrendo, mas estão felizes, porque a graça de Deus faz isso em nós, essa alegria, essa felicidade. E o ímpio não vai experimentar, porque vai ser de muita angústia a vida desses homens, de muito sofrimento, muitas dores. Mas os que confiam no Senhor, misericórdia o assistirá. A pessoa que tem conhecimento do amor, irmão, pactual de Deus, sempre achará misericórdia e paz. Sempre. Pode ser a maior tribulação da sua vida, ele vai encontrar paz. Vai encontrar paz, não tem como de não encontrar paz, vai encontrar paz, porque a misericórdia de Deus assistirá. Isaías capítulo 12, versículo 2, diz assim, eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força, o meu cântico, Ele se tornou a minha salvação. É cântico novo. E por último, para finalizar, versículo 11, alegrai-vos, olha só, regozijai-vos no Senhor justo. Se lembra? O que ele fala aqui? Alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos ao justo. No versículo 3, ele não é justo, porque ele se calou, ele não confessava os seus pecados, não confessava, ele se calou. Mas aqui ele está falando, alegrai-vos ao justo. O que é isso? É as pessoas que estão dispostas a confessar os seus pecados. Quando confessa os seus pecados, a justiça de Deus é imputada em você. E que somente está falando? Justo. Justo, alegre-se. Se você, irmão, crê que você já está justificado em Cristo Jesus, tem que se alegrar. Tem que se alegrar. Aí ele continua falando, exultai, olha,
Não é só alegrai-vos, mas agora exultai, gritem de alegria. Se lembra? No versículo 3, o que acontecia? Ele gemia de noite, mas quando encontrou o perdão de Deus, o que ele vai fazer? Exultai, alegrai-vos no Senhor. Pessoas sinceras, irmão, que confessaram os seus pecados. Então a gente vê que esses salmos, ele começa no versículo 3 com gemidos, mas no versículo 11 ele termina com perdão e cântico. Com perdão e cântico. Assim também aconteceu com a gente. Alguns vieram sem sentir o peso de Deus. Outros vieram sentindo o peso de Deus. Alguns, o coração era muito duro, mas Deus abriu de maneira mansa, sem ele perceber. Mas outros, foi de maneira dura, e ele percebeu. Mas tanto um quanto o outro, ele tem que se alegrar e exultar. E exultai no nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. O que eu quero falar, irmãos, aqui para nós, já que eu já falei já há algum tempo. Primeiro, é necessário a gente reconhecer os nossos pecados. É necessário. Eu e você temos que reconhecer os nossos pecados e entender que nós somos pecadores. Entender que nós somos pecadores. Segundo ponto que a gente vê aqui nesses salmos é que quando ele confessa o seu pecado, ele é sincero diante de Deus. Então, quando eu confessar o meu pecado, eu tenho que ser sincero diante de Deus. E terceiro, se eu reconheço que eu sou pecado, eu confesso o meu pecado com sinceridade, eu tenho que crer que eu fui perdoado. Eu não posso mais carregar aquela ofensa que eu fiz contra Deus na minha vida. Por isso que eu de repente não está dentro de uma interpretação desta que eu estou falando, dentro dessa aplicação, mas a gente vê João falando assim, olha, se o teu coração te condena, fiel é Deus. Se o nosso coração nos condena, Deus é maior do que o nosso coração. Então, irmão, tenha paz. Não fique mais preocupado o que você fez. Não fique mais preocupado. Não fique mais, irmão, perturbado o que você fez ontem, se hoje você pediu perdão a Deus. Não fique mais. Não fique mais. Porque o que nós lemos, que o piedoso vai encontrar, vai fazer súplica e encontrar misericórdia de Deus. O piedoso. E piedoso somos nós que temos a graça de Deus. Amém? Vamos colocar de pé?